Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está aqui comigo no estúdio participando do programa. Hoje é Edson Sardinha, editor executivo do Congresso em Foco. Nesta semana, eu entrevisto o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio. Ele já foi ministro de Relações Institucionais e líder do governo na gestão do ex-presidente Lula. Foi 5 vezes deputado federal, inclusive integrando o Congresso Revisor. Ministro, muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Boa noite ao senhor. E eu já começo pedindo para o senhor falar um pouco sobre o TCU mesmo, porque o TCU é um tribunal, mas não está no judiciário, está ali como órgão assessor do legislativo, não pode, é corte, mas não pode aplicar condenações, várias condenações. Este é o modelo ideal para o TCU, ministro? Olha, primeiro eu queria cumprimentar você, Sardinha, um abraço em vocês, amigos e companheiros de muitos anos, os seus ouvintes. Olha, vocês têm 2 modelos de fazer controle no mundo. Um é a controladoria, outros são os tribunais de contas. Alguns países optaram por controladoria, onde a União se responsabiliza por absolutamente tudo, e o outro nós somos um poder vindo do Legislativo, é uma criação de Rui Barbosa há 130 anos, não é? Como o Tribunal de Contas é um órgão que não é de governo, mas é um órgão do Estado brasileiro, o auditor não tem simpatias funcionais por governo, nem compromisso com quem está no poder. Qual é o nosso papel? Se eu tivesse que dar uma definição diferente ao Tribunal de Contas, é um órgão regulador do dinheiro público. O Tribunal de Contas exatamente serve não só para fiscalizar a lisura, a boa aplicação do dinheiro público, para não permitir que o governante, com o dinheiro público, faça política de investimento. Por exemplo, no investimento, vou parar porque foi criação do prefeito anterior, não vou fazer essa estrada porque vou parar na metade porque foi promessa do governador anterior ou do presidente da República. Então nós somos uma agência reguladora do dinheiro público. Mas o que havia? Porque quem está nos ouvindo ouvia falar pouco, porque o tribunal era, além de se preocupar muito pouco em dar satisfação, em dizer o que está fazendo, nós não tínhamos respostas às demandas da imprensa, né? Que vocês são importantíssimos para a democracia, são vocês que fazem o vínculo nosso com a sociedade. Tudo aquilo que não é respondido dá o direito, vamos dizer assim, de quem perguntou interpretar da maneira que quiser. Hoje o Tribunal de Contas do Estado, não é que nós aumentamos a nossa participação, nós começamos a conversar mais com o público, mais com a imprensa, mais com a sociedade civil organizada, não é? A ouvir críticas e não achar que aquelas críticas eram feitas por inimigos, mas sim por pessoas que queriam melhorar na nossa relação. O meu primeiro ato, quando eu assumi a presidente do Tribunal de Contas, foi fazer uma reunião com os nossos críticos, pessoas, alguns da imprensa, alguns da sociedade civil, de ONGs, de sindicatos, de federação, que eram críticos nossos. Então, em janeiro, nós nos reunimos, no primeiro ano, ouvimos as críticas, algumas eram fundadas, as infundadas eram infundadas porque nós não havíamos dado uma satisfação e respondido, mas essa relação melhorou muito. Nós investimos na área de comunicação, tivemos uma equipe de comunicação assim extraordinária e foi isso que fez com que ficasse parecendo que nós estávamos aparecendo mais. Não, nós demos mais satisfação, nós ouvimos mais críticas, elas foram respondidas. Os jornalistas que raramente frequentavam o tribunal passaram a frequentar as nossas sessões, tudo foi divulgado e somos hoje um tribunal diferente. Ministro, primeiro, boa noite, prazer falar com o senhor. Há um certo debate se os tribunais de contas são órgãos políticos ou são órgãos técnicos, né? Inclusive há uma movimentação, algumas campanhas na sociedade para mudança na forma de composição, na forma de atuação, inclusive para definir quem fiscaliza, né, os tribunais de contas, né? O senhor defende algum tipo de mudança na composição ou de funcionamento institucional?
E mais, quem que deve fiscalizar os tribunais de contas? Olha, Sardinha, deixa eu te dizer uma coisa. Logo que eu cheguei no tribunal, há 11 anos atrás, eu achava que não, porque como é a composição hoje do tribunal? São 3 indicados pelo Senado, são 3 indicados pela Câmara, um é tirado da área técnica, um vem do Ministério Público e uma vaga é uma vaga do Presidente da República. Talvez só essa pudesse ser modificada, porque dá inclusive ao ministro indicado um grau de suspeição que ele vem para cá defender os interesses de quem indicou, o que não é verdade. Quem me indicou, quando eu vim para cá, que foi o presidente Lula, nós nunca trocamos um telefonema para falar sobre o Tribunal de Contas, né? E eu disse isso em todos os meus discursos, o discurso de posse na presidência, eu disse isso. Você poderia modificar. Eu acho que essa mistura do técnico com o político não é a análise absolutamente seca do número, nem é só a condução política. O tribunal não existe, o papel do tribunal não é um papel simpático, não é um papel simpático. Quer dizer, nós somos pagos para desconfiar, fiscalizar, dizer que está errado. Não adianta você gastar, você ter que mostrar a nota de onde veio o dinheiro. Nós somos como a Receita Federal, vamos dizer assim, no outro papel. Não basta você dizer, eu fiz a obra. Eu digo, olha, eu quero o documento, eu quero a nota fiscal, eu quero ver a licitação. Eu acho que o papel do Tribunal de Contas é um papel importantíssimo. Agora, não é simpático, porque você multa, toma bem de quem não prestou conta. Depois a gente vai falar um pouco da pandemia para você ver como foi difícil nós enfrentarmos isso. Eu acho que você poderia, talvez, criar critérios mais rígidos para o perfil de quem vem, mas eu acho que poderia até diminuir a participação da área política, mas a mistura é muito importante e os próprios técnicos hoje acham que essa mistura é importante. Agora eu vou insistir na outra parte da pergunta dele, que é e a fiscalização do TCU, porque aí o TCU fiscaliza todo mundo, mas e o próprio órgão? Isso é uma discussão que pode ser aberta, quer dizer, eu acho que não pode ser dito, não pode ser feito, né? Então, quem tem a consciência tranquila que está fazendo o correto, você é bom para quem age direito. Eu acho que poderia criar. Existem algumas propostas do Tribunal de Contas ser fiscalizado. Eu acho sadia. Acho uma discussão sadia que ela pode, desde que não seja construído assim num arsenal de mágoas de querer tirar poder, porque o Tribunal de Contas é um órgão que serve à sociedade, né? Este governo vai embora e a gente fica... Porque dinheiro público não prescreve. Você não pode enganar o governo e achar que escapou. Às vezes, 20 anos depois, a gente está fiscalizando. Então, nessa pandemia mesmo, disseram, não, vamos aprovar o liberou geral. Em nome da pandemia, pode fazer tudo. Não, acho que a gente tem que não tirar do Tribunal de Contas o poder de fiscalizar, de detectar o mau gestor, porque só há uma forma de você incentivar o bom gestor. É você mostrar o mau gestor que ele foi punido, que vale a pena ser honesto, que vale a pena cuidar do dinheiro público. Ministro, sobre a composição do TCU, o senhor fez uma observação sobre a indicação que vem da Presidência da República. Como é que chega o ministro Jorge Oliveira ao Tribunal de Contas da União? O que eu disse a você é o seguinte, o presidente vai indicar alguém que ele goste, alguém que ele confie. Ele não vai indicar para o tribunal um desafeto, alguém que vem fazer política, não é? Você imagina que eu vim indicado aqui pelo presidente da República, na questão das pedaladas, eu tive um papel aí, vamos dizer assim, relevante, porque eu participei da questão das pedaladas, depois das contas. Eu estou dizendo que a indicação do presidente, por ser uma indicação única, mesmo que seja aprovado pelo Senado, tem sempre uma relação de você dizer assim, não, vem aqui defender tais e tais interesses. O ministro Jorge é um sujeito, é uma unanimidade. Eu sou capaz de dizer que não me lembro de ter visto alguém chegar aqui com tanta expectativa de ser tão bem aceita pelo técnico do tribunal, porque ele tem um histórico, uma linha de vida reta. Você quando alguém vem do Senado, um grupo de senadores
aprova um, não aprova o outro, um grupo de deputados aprova um, não aprova outro. Mas tem indicações que são muito bem-vindas e que chegam, como chegou a do ministro Jorge. Ministro, um relatório recente... Deixa eu só fazer uma complementação. O Sardinha perguntou se isso poderia mudar. Eu acho que talvez a indicação que causasse menor dano fosse talvez a do presidente da República, né? Aí você diz, aumentava do Senado, aumentava da Câmara, aumentava dos técnicos. Eu acho que tudo isso é possível de ser uma discussão. Ministro, relatório, né, divulgado recentemente pelo Tribunal de Contas, aponta falhas, né, nas ações que o governo tem adotado no enfrentamento à pandemia, né? Inclusive falhas como falta de uma definição de diretrizes, de objetivos, né, mais claros. Na opinião do senhor, o governo tem sido incompetente no enfrentamento da epidemia? O presidente Bolsonaro pode, de alguma forma, ainda ser responsabilizado por isso? Olha, não acredito. O negócio da pandemia fez com que nós precisássemos trabalhar em regime de emergência. A gente tem que lembrar que esse vírus chegou aqui e retroalimentou um velho conhecido nosso, um velho vírus que vem do Império, que é o vírus da corrupção. Esse é brasileiro, fala todos os sotaques, fala com o meu sotaque, fala com o de vocês. Esse é um velho vírus que o mal-intencionado não tem partido. Ele acha que roubar dinheiro público não o faz ladrão, que ele não está roubando de pessoa física. Ele é tão ladrão que o vírus da corrupção diminui investimento na educação, diminui investimento na saúde. Então, nós fomos instados a trabalhar em emergência. Ligava o camarada e fazia, olha, se você não decidir, se o tribunal não decidir isso hoje, vai morrer gente. Você imagina como era o drama. E esse povo que gosta de servir-se, em vez de servir a sociedade, de vive enganchado no governo para tirar proveito, e disse, olha, nós estamos em casa, porque agora nós vamos dizer que vai morrer gente. Foi o que o Tribunal de Contas fez. Só para você dar ideia, eu me lembro que houve uma matéria, uma compra do Ministério da Saúde, ainda acho que lá dos outros ministros lá de trás, que era uma compra de quase R$1 bilhão, um número enorme, para avental. E a proposta era que o Tribunal de Contas desse uma cautelar, avental médico, desse uma cautelar para suspender. O responsável por todos esses problemas da área da saúde foi o ministro Benjamin Zimmermann, que é um sujeito centradíssimo, técnico, respeitado. Em vez dele empatar, vamos dizer assim, a compra, ele promoveu uma oitiva, que é ouvir as pessoas que estão envolvidas para justificar uma compra tão grande. Foi o que o Benjamin fez. Disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou empatar, mas eu dei, não sei se 10 ou 15 dias, para que os envolvidos prestassem ao Tribunal de Contas, porque precisava comprar um volume tão grande. O próprio tribunal, o próprio Ministério desmanchou a compra, ou seja, os sensatos disseram, realmente isso aqui está absurdo. Então, como foi que o tribunal começou a trabalhar? Nós criamos um programa que deu certíssimo, chamado Coopera. O nome já está dizendo tudo. Dizendo que você podia fazer tudo, mas que nós iríamos fiscalizar tudo posteriormente. E aqueles que cometeram delitos iriam ser responsabilizados. Para quê? Para que eles fossem punidos e que para os bons não ficassem inimigos de serem parceiros de desatinos ou cometerem crime, ajudando alguém a enriquecer ilicitamente, usando as vidas como um argumento. Surgiram algumas ideias, inclusive, de algumas pessoas, alguns deputados, alguns senadores, não, durante o período vamos adotar a linha do liberou geral. É para comprar respirador, liberou qualquer preço. É para comprar máscara, liberou qualquer preço. Avental, remédio, cada um, não. O Tribunal de Contas liderou o movimento, dizendo assim, durante a pandemia, todas as ações do coronavírus virão separadas e serão analisadas. Não penso porque foi autorizado que o malfeitor será beneficiado. Todos serão fiscalizados. Alguns serão chamados a posteriori, achando que foram esquecidos ou que passou desapercebido. Qual é esse saldo que o senhor imagina que vai sair da pandemia em relação à fiscalização, hein, ministro?
Olha, alguns processos já foram instaurados, né? Eu acho que é um saldo positivo. Primeiro que a gente saia da pandemia, essa sua frase é magnífica, né? Infelizmente, a doença foi politizada, né? Nós tivemos uma chance histórica de juntar o país todo, porque o vírus não tinha filiação partidária, não tinha interesses eleitorais, né? Poderia nos unir em nome de uma preocupação de salvar vidas, mas depois como aquela história, quem é de um lado toma tal remédio, quem não é de um lado toma tal remédio, nós politizamos a doença. Depois politizamos as bulas, né? Governador adversário pode tomar tal remédio, aliado toma outro remédio, e nós ficamos com essa discussão política. Eu acho que o saldo é tomara que saia a vacina de qualquer lado, né, de qualquer país, a gente tem que ter uma solução, aí sim é salvar a vida, e depois nós vamos enfrentar um mundo novo, que é o mundo pós-pandemia. A gente está falando na vacina, nós vamos cometer a doença, enfrentar a doença. Mas olha, Rosiane, nós nunca mais vamos ser os mesmos, nem o administrador vai ser os mesmos, nem as relações pessoais vão ser as mesmas, né? Nós fomos instados a entrarmos no mundo da tecnologia. Eu sei disso, que eu, apesar de ser engenheiro velho, antigo, sempre tive dificuldades nesse enfrentamento da tecnologia. Mas tive que enfrentar isso, porque todos nós, mesmo os distantes, precisamos continuar juntos, né? Você diz assim, você conviveu mais com as pessoas? A distância é um paradoxo. A distância me obrigou a viver mais com as pessoas. Eu reunia a equipe do Tribunal de Contas assim, uma vez por semana, com algumas áreas uma vez por mês, com outras áreas a cada 3 meses. Com a tecnologia, nos reunia toda semana com todo mundo. Nós nos aproximamos mais, nos conhecemos mais, e houve um grande encontro aí, que foi a gente com a gente mesmo, que a gente ficou prisioneiro de nós mesmos, precisando fazer algumas revisões do que fizemos, do que estávamos fazendo e do que pretendíamos fazer. Ministro, pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que há uma tendência de identificação de mais casos de corrupção nos próximos julgamentos do TCU, considerando então que houve, né, medidas aí de urgências a serem tomadas? Não, seria irresponsabilidade afirmar isso, porque eu poderia dizer também que a corrupção só veio depois do vírus, né? A gente tem lá atrás, né? Não esqueça que compraram Judas com 30 moedas, né? E Jesus tinha apenas uma equipe de 12. E não significava porque ele se vendeu por 30 moedas que os outros eram corruptos, né? Então, isso nasce com a pessoa, com o caráter de cada um, isso extrapola os limites partidários, as intenções. Você tem os bem-intencionados e os mal-intencionados. O importante, e também esse é um papel do TCU, é você separar o joio do trigo, o bem-intencionado do mal-intencionado. No passado havia em estradas, em superfaturamento de prédios, de escolas, de creches, vai haver sempre, há em todos os países, isso existe em todos os países, cabe a nós não dar trégua a esse velho vírus. E a vacina é combater quem pratica corrupção. Mas nós temos que ser incansáveis nisso, acho que a tecnologia está ajudando nisso, esses programas que os profissionais da área de TI criam, fazem com que, vamos dizer assim, o carimbo, o atestado pessoal desapareça e as coisas sejam coletivas. Eu sou um otimista e acredito que nós estamos caminhando para um mundo melhor nessa questão de contas. Ministro, este ano, né, excepcionalmente, tivemos aí o orçamento de guerra, né? Que desafios, né, esse orçamento de guerra, combinado aí com o orçamento anual, vai trazer, né, para o TCU no próximo ano? Sardinha, o nome já está dizendo, orçamento de guerra, na guerra é tudo diferente. O tribunal vai ter que se adaptar, vai ter que entender a justificativa, nós vamos discutir caso a caso, evidentemente nós somos guardiões dos orçamentos da República. Nós não caçamos ninguém, nós apenas dizemos assim, olha, essas contas não foram justificadas, é o legislativo que pune.
você poderia perguntar, não, o tribunal propôs a cassação da ex-presidente nas contas? Não, o tribunal disse que as contas não estavam regulares. Só para você ter ideia, naquela época, acho que haviam, você conhece muitíssimo bem o Congresso, naquela época haviam umas 8 ou 10 contas que o Congresso não havia analisado ainda. Quem diz a providência que vai tomar ou não são os deputados e senadores. Entendi. Ministro, ainda voltando a um ponto que é a respeito do papel do TCU, o senhor logo no começo falou que quando o senhor assumiu a presidência, o senhor reuniu os principais críticos do TCU. A minha primeira dúvida é, qual foi a principal crítica que o senhor recebeu à época sobre o órgão? E eu sei que uma das reclamações é de que o TCU estaria extrapolando as próprias funções. Um dos embates ocorreu na questão dos acordos de leniência. Qual é a sua avaliação sobre isso e qual era essa principal crítica? Olha, o negócio do acordo de leniência, eu acho que foi um pouco de... A principal crítica dos interlocutores é que nós dávamos pouca satisfação, que vocês da imprensa circulavam pouco por aqui, que nós não respondíamos às perguntas, e isso foi sanado e quem criticou tinha razão. Com relação à questão da leniência, eu acho que houve um pouco de falta de diálogo e nós, na gestão da presidência, vou contar a você o que é que havia. Porque você tem a AGU, a CGU, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas. Então precisa que cada um eleja um suspeito ou algum suspeito. O que era que havia na leniência? A CGU, se sentindo o ator principal, muitas vezes o Tribunal de Contas da União também, o Ministério Público também, estabelecia um acordo de leniência. Quem fazia o acordo acertava absolutamente tudo. Porque o que acontecia? Você dirigindo o seu carro, você atropelava uma pessoa e no processo entrava você, seu carro e as pessoas a que você tinha dado carona. A leniência era porque isso fosse esclarecido, porque você não podia vender seu carro e todas as pessoas que você deu carona, estou usando uma imagem figurada, estavam todas envolvidas no processo. A leniência é para que essas coisas fossem esclarecidas, você dissesse assim, ó, eu fui culpado, esse povo não tem nada a ver com isso, deixa eu vender meu carro que eu pago a conta. Aí começou, você fazia acordo com um personagem, com a instituição, a outra dizia, olha, foi incompleto, ele fez um acordo de leniência com você, mas não vale para mim. Aí o outro órgão diz, olha, você fez com 2 instituições, mas não fez comigo, não vale para mim. Então nós procuramos o presidente do STF, Dias Toffoli, ele chamou todos os órgãos envolvidos na leniência, nós assinamos um acordo que nós trabalharíamos juntos no entendimento da leniência. Isso já foi no fim da minha gestão e, pelo que eu sei, está caminhando bem e os órgãos têm se entendido. A questão das críticas de que o TCU extrapolaria algumas funções, se metendo inclusive em questões constitucionais, qual é a sua resposta sobre isso? Olha, nós temos um grupo de críticos permanentes que são os atingidos. O negócio de meia-culpa é dificílimo de fazer, né? Você faz uma fiscalização da estrada, diz que há um sobrepreço, o construtor diz de jeito nenhum e passa a vida toda dizendo que não houve. Você diz que um dinheiro foi desviado por um gestor público que era para construir um açude e ele passa a vida toda dizendo que não houve. Então, cria-se uma plateia de críticos, né? Nós temos aqui alguns clientes contumazes que envolvidos em processo e para onde for, eles praticarão o crime. Então, cunhou-se que o tribunal era o chamado apagão das canetas. Outro dizia que o Tribunal de Contas passa das contas. Mas quando você vai ver, sempre alguma pessoa que teve um interesse contrariado. Porque o brasileiro é curioso. Você quer, por exemplo, eu acho ótima a lei seca, desde que não me pare. O brasileiro pensa muito isso. Você acha... Então, você adora a lei, desde que não mexa com você. Lei é para os outros. Isso é muito do nosso temperamento, desse temperamento que nós temos. Eu acho que isso pode ser enfrentado, pode ser revisto.
esse negócio do passar das contas, quando nós fizemos o levantamento, isso é um dado importante, seus ouvintes precisam ter, quando fizeram um levantamento de 14 mil obras paradas no Brasil, os órgãos de controle, tribunais de contas municipais, estaduais e da União, só eram responsáveis por 2,7%. Aí você diz, quem é o responsável por isso? A Constituição de 88 deu poder a todo mundo. Né? No município só não para a obra o padre, né? Mas tem o Ministério Público, tem o juiz, tem o promotor, tem não sei quem, tem não sei quem. E aqui para nós, tem prefeito que não tem dinheiro para continuar a obra, é mais fazer a culpa de fulano. E se disser assim, às vezes o maior castigo é dizer, você está liberado, continue. Criamos outro programa chamado Destrava, capitaneado novamente pelo presidente do Supremo. Por que o presidente do Supremo, de novo? Porque era a instância máxima. Na hora que ele convocava o Ministério Público, convocava a justiça em todas as instâncias para discutir numa mesa, ninguém ia questionar, porque era o presidente do Supremo. Começamos esse trabalho por Goiás, onde haviam inúmeras creches paralisadas. Paralisada por quê? Porque o prefeito aprovou um projeto, aprovou uma licitação, aí fazia um anexo. O outro aprovava uma planta, fazia um quarto ameno. Tudo isso é dinheiro público, precisa dar satisfação. Você pode fazer a sua casa e contratar qualquer um para fazer e pode anuir por algum preço que aumentou, mas com dinheiro público não. Você tem que dizer por que aumentou, porque diminuiu, porque gastou mais, porque gastou menos. Tudo precisa ser justificado. Tudo, porque é dinheiro público. Então, não é que nós passemos das contas, é que os contrariados ficam insistindo que tudo está absolutamente certo e que quem tem que dar satisfação é o outro. Ministro, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio. Ministro, a gente abre este bloco falando, obviamente, de contas e sobre o teto de gastos. Mas eu já vou passar a palavra para o Sardinha aqui, que tem uma pergunta específica para o senhor sobre isso. Ministro, diante desse cenário de pandemia, né, há alguma possibilidade do TCU ser um pouco mais maleável, né, na análise aí das contas do governo em relação ao teto de gastos no próximo ano? Você sabe que isso é uma resposta muito difícil, Sardinha. Nós existimos para controlar o orçamento da República, né? Você é casado? Sou casado. É a mesma coisa que você chegar em casa e chegar para sua mulher e dizer assim, essa semana eu posso lhe trair, né? A regra é não trair. Então nós somos pagos para não permitir isso. É isso que faz com que nós não aprovemos as contas. Olha, você não tem suas contas aprovadas porque você foi com um caminho pelo orçamento que não pôde conduzir. Quer dizer, eu sinceramente, eu sou contra se mexer no teto de gasto porque é uma discussão que mexe com absolutamente tudo. Pode ser até que, se você fizer uma análise política e ache normal, mas os técnicos não acham isso normal. O ministro Bruno, inclusive, já se pronunciou sobre isso. Inclusive o ministro da Economia, né? Se isso for permitido uma vez, qual é a autoridade que você tem para que não seja permitido para sempre? Aí perde a finalidade e cada um vai ter um modelo de prestação de contas na sua cabeça. Ministro, eu vou falar agora da sua aposentadoria. Por que o senhor decidiu se aposentar mais cedo? Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu estou com 72 anos, né? Eu lhe conheci muito menina, faz muito tempo, né? Só que você continua nova e eu envelheci. Essa pandemia me pôs em casa desde março. E eu acho que todos nós, você, Sardinha, seus ouvintes, nunca na vida tivemos a chance de enfrentar a nós mesmos como este ano, né? Muitos chegaram à conclusão que seus casamentos não eram estáveis, outros chegaram à conclusão que eram felizes, outros chegaram à conclusão que suas sociedades não eram confiáveis.
muito mudou. E eu também fiz o meu balanço, e olha, que o meu balanço, por ser já vivido, é um balanço enorme. Eu tenho muito mais tempo para trás do que se tudo der certo, tenho para frente. Eu estou numa época da vida que não tem depois, né? Você, quando é criança, vira adolescente, adolescente chega na idade adulta, na idade adulta chega na maturidade, você, quando fica velho, depois vai morrer. Então, eu posso até dizer, vou ter uma velhice super saudável, vou esticar, mas tudo é. Então, eu tinha ainda 2 anos e 7 meses para ficar no Tribunal de Contas, fazendo o que eu sabia que ia fazer, ou 2 anos e 7 meses para usufruir da família, para conviver com os meus amigos, para procurar os amigos de juventude, os amigos de faculdade, para voltar a ser um cidadão comum, a ser somente Zé Múcio, para viver uma vida mais real, sem essa preocupação de prestar satisfação, de maneira que eu optei por dedicar a mim esses 2 anos e 7 meses. Então, aproveitei que estava saindo da presidência do Tribunal de Contas e aproveitei também para sair do Tribunal de Contas. Vai sair da vida política também, de uma forma geral? Vou sair da vida política, quer dizer, da vida política eu tenho que sair. Quer dizer, estou saindo do tribunal, da presidência e da política. Sardinha. Vou ajudar a que se renove. Né? Por exemplo, eu estou saindo daqui com 72, está entrando o ministro Jorge com 44, 45. Né? O ministro Jorge só vai pensar nisso daqui a 30 anos. Né? Eu não vou nem assistir ele resolver isso. Depois, política também, nas próximas eleições eu vou ter que estar com 74 anos, de maneira que eu vou cuidar da vida. Ser ministro de Estado é uma possibilidade? O senhor ainda admite rever essa posição mais para frente? Sabe qual era a pergunta que você ia me fazer, Sardinha? Se eu aceitasse, você dizia, então, houve uma negociação com o governo Bolsonaro para o senhor se aposentar antes e ser ministro. Eu não ia provar nem a mim que não negociei, quanto mais a você. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, convidou o senhor, né? Disse que saindo do TCU podia entrar ali na estrutura de governo. Eu, claro, ia perguntar isso. E, inclusive, disse também que era apaixonado pelo senhor. Qual é o seu sentimento em relação ao presidente Bolsonaro? Você quer que eu diga que eu sou apaixonado? Aí eu a fiquei resposta é do honrado senhor. pelo convite. Eu fiquei honrado pelo convite, honradíssimo pelo convite, né? Ele tem nomes novos para fazer política para ele. Eu fui colega do presidente Bolsonaro em 1991 no Congresso. Quer dizer, eu tenho uma relação de amizade, torço que ele dê certo. Vai ser bom para quem votou nele, vai ser bom para quem não votou nele. Né? Eu fico triste quando começa a falar já na sucessão. Pelo amor de Deus, daqui que a gente chegue na sucessão, são 2 anos. Mas eu fiquei honrado com o convite, mas disse a ele as minhas razões, que eu poderia ser um conselheiro, vamos dizer assim, um colaborador afetivo, né, em função da longa amizade, mas efetivamente não é meu propósito fazer política nem ser ministro. Ainda sobre política, ministro, o senhor foi do PFL, trocou algumas vezes de partido, passou por 4 partidos. O senhor fez oposição à esquerda fortemente em Pernambuco, mas também foi integrante do governo do ex-presidente Lula. E transitou aí sem fazer inimigos, ministro? Como é que é possível? Olha, esse negócio de fazer inimigo é uma mão de obra horrível. Você, às vezes, vai para uma festa, tem 500 pessoas, entra uma pessoa que você não gosta, acaba a sua festa. Você vai no banheiro, está o cara lá. Você chega para pegar um copo numa bandeja, está ele pegando outro copo. Estraga a sua festa. Então, eu sempre separei o que é confronto com conflito. Eu posso pensar diferente de você e não ser seu adversário, né? Essa coisa de brigar, eu acho que Deus nos deu a língua para que nós nos aproximássemos, conversássemos, combinássemos. Eu sou um construtor de ponte. Eu, no final do ano, todo dia 20 de dezembro, eu faço um balanço afetivo. Olha, Rosiane telefonou, eu não respondi. Me convidou para fazer o programa, eu não dei satisfação. O Sardinha me fez umas perguntas, eu ligo para as pessoas, porque eu acho que
a gente não deve se iludir com as coisas que são transitórias. Eu não gosto de quem olha para cima nem de quem olha para baixo. Eu acho que a vida foi feita para a gente olhar na horizontal. Você hoje é deputado, amanhã não é. É ministro, amanhã não é. Trafegar como cidadão comum lhe faz uma pessoa mais natural. Eu vou voltar à questão da política, ministro, sobre essa sua capacidade de transitar entre várias correntes políticas. Houve erro na articulação do governo no início da gestão Bolsonaro por, a princípio, não querer negociar, por exemplo, os ministérios com os partidos políticos? Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Termina negociando com os partidos políticos. É só a questão, eu não negocio antes, eu não negocio no início. Né? A Constituição de 88 nos criou alguns problemas. Nós criamos um Congresso com muito poder e pouca responsabilidade e um Executivo com responsabilidade demais e pouco poder. Por quê? Foi preparada uma Constituição para o parlamentarismo. Por que o parlamentarismo? Porque no parlamentarismo o Congresso cria e executa. É o Congresso que indica, ou que aprova o primeiro-ministro. Então há uma responsabilização, você tem uma ideia, mas você vai aplicar essa ideia. Então há um comprometimento, há vamos dizer assim, um chamamento à responsabilidade de quem legisla. De maneira que essa interlocução com a Câmara tem que ser permanente. Você tem apenas que não criar com cada um, quer dizer, você diz, não, nós vamos diminuir o número de políticos, mas na hora que você não cria um colégio de líderes, você termina, em vez de negociando com líderes com o mesmo número de partido político, você negocia com cada parlamentar os seus interesses pessoais. Né? E nós temos uma coisa que faz muito mal, é a questão da preocupação em se eleger. Né? Olha, eu não posso fazer isso não, porque na próxima eleição eu não me elejo. Eu não posso fazer isso não, porque na próxima eleição... E com o advento da rede social, com o celular na mão, o eleitor lhe fiscaliza todo dia. Acabou aquela história que o cidadão votava em mim e só ia me ver 6 meses depois, muitas vezes 1 ano, muitas vezes na outra eleição. Ele hoje vota, no outro dia está no WhatsApp, dizendo que você fez besteira, que você não devia ter dito isso, que você não devia ter feito aquilo. Nós vamos mudar o nosso jeito de fazer política em todas as instâncias, na relação do político com o eleitor, na relação do Congresso com o Poder Executivo, do Poder Executivo com o Congresso. Agora, não pode perder o diálogo. Em momento nenhum você pode perder esse nível de interlocução. Esse negócio de se dar com um lado, se dar com outro, é relativo. Eu tenho grandes amigos que foram opositores a vida toda. Eu, por exemplo, eu disputei com o doutor Miguel Arraes e nós viramos fraterníssimos amigos. Eduardo Campos era um dos meus maiores amigos. Quer dizer, um dia o doutor Arraes disse assim, eu queria que você viesse para o meu partido. Eu disse, não vou de jeito nenhum, porque quem votou em mim não volta nunca mais, porque votou porque eu era contra o senhor. Mas isso não empata que a gente almoce, que a gente jante, que a gente se respeite, que a gente se ajude. Política é para ser feito com grandeza. Ministro, e o senhor, inclusive, passou a presidência para Ana Raiz. É a curiosidade do destino aí, né? Você já pensou? E pior, viu? Você é de Pernambuco. Eu, às vezes, fico pensando assim, se eu tivesse ganho aquela eleição, você se perguntar qual é a coisa mais importante do meu currículo, eu repito muito para os filhos e para os netos, que muitas derrotas lhe promovem e muitas vitórias lhe sepultam. A coisa mais importante do meu currículo foi ter perdido para o doutor Arraes. Né? Uma derrota eleitoral, mas é como você pegar o Brasiliense para jogar com o Barcelona. As pessoas vão ver de quanto perdeu. Né? O show que o Barcelona vai dar. Vai ver que o Brasiliense engrossa e o jogo é empate, ou perde por 1-0, 2-0, e vai ficar todo mundo respeitando. O povo de Pernambuco, depois desta derrota, me deu 5 mandatos. Né? 5 mandatos e sempre com votações aumentando. Então, o negócio da política é para você... O que você não pode é, na política, ser ator. Né? Você tem que ser personagem de você mesmo. Você tem que fazer política todo dia. Você tem que gostar das pessoas. Porque a função do político é essa.
O Poder em Foco vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio. Ministro, eu vou aproveitar toda essa experiência sua de política, de interlocução política, para saber a sua opinião sobre o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro deve interferir, se meter de alguma forma na negociação para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado? Olha, quando você vence, elegeu um amigo. Quando você perde, você construiu um desafeto. E dá tempo, toma tempo construir pontes com desafetos, né? Mas é muito do temperamento, quer dizer, eu se fosse presidente da República, o presidente seria o que o Congresso escolheu, o que a Câmara escolheu, os poderes são independentes, então os seus destinos também são independentes. Eu torço muito. A democracia ela é sustentada em 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Esses 3 pilares precisam ser assim mantidos e precisam ser independentes. Toda vez que há interferência, o nome já está dizendo, é interferência. Mas é do temperamento de cada um. O presidente tem as suas preferências. Agora, quem tem suas preferências corre o risco de vê-las satisfeitas ou vê-las contrariadas. E em sendo contrariadas, vai demandar esforço para construir novas pontes. Ministro, nas eleições desse ano, né, os 2 partidos que foram protagonistas em 2018 saíram como coadjuvantes, no caso PT e PSL. E a centro-direita ganhou força, né? O senhor acredita que a centro-direita vai ter esse fôlego para chegar na próxima eleição presidencial? E há uma tendência, o senhor acredita, de PT e PSL se enfraquecerem também para a disputa presidencial? Sardinha, esse negócio de eleição em 2 turnos é uma coisa muito interessante e que precisa ser rediscutido. Você em 2 turnos, uma parte vota na pessoa, mas outra grande parte vota contra o outro. Você às vezes sai de casa para votar contra fulano. Eu acho que nessa última eleição, quando disputou Fernando Haddad e o presidente Bolsonaro, uma parte da sociedade queria derrotar o PT e a outra mudar, não é? Então, vamos dizer assim, muitos modelos que eram criticados naquela eleição estão aí sendo reconstruídos. E o eleitor vai cobrar. Eu acho que o eleitor é muito sábio hoje em dia, porque são todos informados. A informação fez com que todas as pessoas... Você repara, em muitos lugares faz uma pesquisa de boca de urna e na hora da apuração dá completamente diferente. Porque o eleitor diz uma coisa, mas ele sabe o que vai fazer. Acabou aquela... Hoje, eu sou de uma época da política que você tinha liderados. Você hoje tem seguidores, né? Que é um personagem diferente, o seguidor. O político é muito mais fruto de dizer o que pensam os seus seguidores do que aquele político que levava suas ideias para os seus liderados, que era aplaudido pelos seus liderados. Eu acho que estaria que 2 anos na toada que a gente está indo é muito tempo para se fazer o que se prometeu, que a gente está com o negócio de vírus, e o vírus não vai fazer campanha, não é? As queixas vão estar em praça pública e ninguém pode dizer hoje o quadro que vai ser aqui a 2 anos, porque alguns desafetos de 2 anos atrás estão ensaiando parcerias. O senhor, quando estava no Ministério de Relações Institucionais, lá no Palácio do Planalto, eu lembro que o senhor servia bolo de rolo na antessala para adoçar um pouco a conversa antes de começar. Funcionava, ministro, e outro. O senhor recomendaria isso para ver se deixa os ânimos mais calmos nessas conversas políticas atuais? Lá era sempre um lugar muito tenso. E eu atendia por dia, assim, uma média de 40, 50 parlamentares. E no final do ano, quando estava para finalizar a execução do orçamento, teve um dia que nós chegamos a mais de 80 pessoas. Era uma coisa, eu ia a 3 almoços, 3 jantares. E eu brincava muito quando a secretária dizia, olha, o ambiente aí está extremamente tenso aí fora. Aí eu
mandava servir o bolo e rolo, ia lá e dizia, olha, minha gente, tenham calma, porque aqui, como aqui só tem bolo e rolo, eu mandei servir um bolo de rolo aqui para vocês. Então, quebrava um pouco as tensões e fazia com que as conversas tivessem uma margem mais amena. O senhor manteve essa tática aí no TCU também? Eu acho que quem preside o TCU pode passar a ser um grande fabricante de bolo de rolo. Ministro... É só o que tem, é rolo. Quando não tem rolo, não vem para o TCU. Ministro, muito obrigada, ministro José Múcio, ex-presidente do Tribunal de Contas da União. Obrigada por nos conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Edson Sardinha, editor executivo do Congresso em Foco, muito obrigada. E eu agradeço principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.